Tô empolgado. A força da água batendo no fogo. Mas o meu medo pior é que, tipo, não é medo da água e medo do fogo. Porque isso em si eu não tenho, né? Mas, tipo assim, é o medo da morte. Tipo, a agonia de morrer afogado. Porra, é pior que é. E a agonia de morrer queimado. Queimado vivo, né? Exatamente, queimado vivo. Ai, papai. Imagina, cara, queimado vivo, mano. Por que tu trouxe essas coisas pra gente? Estava tão bem no final. Essa parte verde e preta são como se fosse uma pessoa, tipo, observando esse carinha que tá andando na floresta perdido, com medo. É tipo o medo que eu tenho, o medo do desconhecido, o medo da coisa que você não consegue ver. Eu acho que a floresta em volta, então... Uma floresta em volta de uma pessoa com medo de se perder, com medo do que ela não consegue enxergar. A floresta então é essa coisa do invisível, né? Do não enxergar e do mistério, né? Do desconhecido. Eu desenhei a noite e o dia, representando, na verdade, essa transição que dentro dela, como eu posso falar, está o horário, as horas que passam durante o dia. E as horas, pra mim... Faz de novo, o pessoal tá... Não tá avacalhando não, vai ficar bom, olha só. Tô um pouco trêmula. É ansiedade, gente, perdão. E as horas, assim, elas me assustam, porque acho que demanda da pessoa, não tempo, mas exatamente tempo, assim, mas seguir uma regra, seguir... não sei, gente. Que nervoso. O que o tempo te dá medo? O exemplo que eu falei, às vezes eu chego da escola tarde, eu chego em casa tarde, depois da escola ou qualquer outro lugar, e eu li dentro ali. Você tem um monte de coisa que você queria fazer e você Isso. não faz. E aí, só que ao invés de você sentar e ou começar a fazer essas coisas que você queria fazer, você fica preocupado olhando pro relógio. E só vai a hora passando. É um medo de não fazer o que você queria ter feito, né? Ou seja, medo de não viver. Isso, também. Que é, de certo modo, medo de morrer também. Eu não tenho tanto medo de morrer assim. Mas viver sem ter vivido é viver? Tem aquela diferença, né, de... Olha isso. Tá bom, ele passou aqui. Eu passei. Não, eu acho que a gente tinha que fazer uma montagem. A diferença de estar existindo e de estar vivendo. Exatamente. Tem aquela coisa assim. Então, e o outro? E o olho? O olho foi pegar uma frase, talvez eu falei ela errado, mas é de uma série que eu gosto muito, Hannibal. E aí um dos personagens, o Will, ele fala que os olhos... Eu não lembro muito bem se é exatamente essa frase, né? Mas, assim, basicamente, ele fala que os olhos, eles podem mostrar tudo, podem revelar tudo, ou podem revelar nada. Então é algo profundo, assim. E tem uma coisa do desconhecido também. Desconhecido também, exatamente. Revelar qualquer coisa. Essa pintura representa o medo da solidão, de ficar só, sem nenhuma pessoa amiga do meu lado. E esse representa as escolhas que a gente tem que fazer, ou seguir o caminho que a gente acha que tem que seguir, e as consequências que isso vão levar. Bom, aqui eu tentei interpretar um medo, primeiro falando de dois elementos, né, da água e do fogo, representando uma certeza que a gente tem na vida, né, que é a morte. São dois medos de morrerem afogado e queimado, porque é uma agonia enorme, de tanto imaginar morrer queimado como afogado. Então tentei representar aqui, né,
dessa imagem de Eros. Além do medo de morrer, o mar tem essa coisa também do medo do desconhecido, né? O medo do que ele traz. Sim, e tem também o que ele pode trazer coisas boas, como pode trazer coisas ruins, e também levar coisas boas, como levar coisas ruins. Essas ondas representam o leve e o trás, porque a gente não pode controlar o mar. É uma coisa incontrolável, assim como o fogo. Eu tentei representar uma pessoa sendo engolida pelo capitalismo. Só isso. O que te dá medo nisso? O que te dá medo no capitalismo? Essa coisa dele tentar consumir a gente de todas as formas. Você tem medo de não acabar não vivendo Isso. ou sempre tentar. Ou viver do jeito que ele quer. Deixar de viver do jeito que você quer, que não é a mesma coisa que viver, é só existir, não é isso? Isso aí. E o palhaço? O palhaço, deixa eu palhaço, gente. Eu tenho medo de palhaço, só isso. O que no palhaço te dá medo? Tudo, ele é bizarro. O bizarro é o quê? O bizarro é uma Bizarro? forma que você não conhece, né? Exatamente. É o medo do desconhecido também, né? Isso. Então, é o medo de uma coisa que você não consegue controlar. Enfim. É isso Parece aí. uma espécie de monstro, né? Depende do palhaço. Não, acho que todos. Sai, Belote, você trabalha na mesma coisa. Parece bizarro isso. Esse é meu desenho. Então, estamos diante a reforma da Previdência. Esse é um medo. Não dá, cara. A criança fica. Fora da Previdência é um medo. Cara, os caras estão avacalhando meu depoimento aqui, cara. Eu queria dizer que o Yuti... Ó, a bateria está acabando. Vai, moço. E eu queria dizer que, antes de falar do medo, precisamos falar das duas forças. Da água, Só deixando claro que ele vai da água e do fogo. Antes de ter o medo, nós nos alimentamos dessas energias. Mas depois, elas podem se transformar em algo muito perigoso. A foice da água e o martelo do fogo. Perigoso. Bom, o meu desenho foi o desenho sobre o medo de errar. Já vou deixar pronto. Sobre a pressão que surge, né, da sociedade, tal, aquelas coisas que demandam da gente. A família que quer fazer a gente ser perfeitinho, quer ser um bonequinho perfeitinho, e tirar nota boa. E aí a gente começa a ficar com medo da punição. Aí se resulta no medo de errar. Esse troço aí no meio, esse troço roxo aí no meio, como se fosse o coração da pessoa, saindo uma angústia em volta, assim, né? Saindo uma coisa que fica apertando assim no meio. Esse troço aí, são tipo um candido da família, assim, um negócio. Esse troço meio oriental. E em volta, sei lá, são os erros, as coisas confusas, as coisas que você não sabe bem o que é, que estão misturadas, né? As cores pouco definidas,